Olá, amigas e amigos, boa tarde, bem-vindos a mais uma das nossas conversações. Hoje, recebendo aqui o professor Dr. José de Souza Martins, professor emérito da USP, sociólogo, com uma extensa obra e que vai nos presentear aqui com a sua presença. Muito obrigado, professor. Também agradeço ao José Márcio Rego, aqui presente, que vai também fazer perguntas, né, aqui nessa tarde. E ao público que pode também deixar comentários, aí em algum momento dessa live a gente pode escolher uma outra pergunta, colocar aqui também. Vou primeiro saudar o convidado e já passo imediatamente para o Zé Márcio fazer uma primeira pergunta, e aí a gente vai seguindo nesse fluxo de conversa aqui. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Caio. Uma honra para nós receber aqui no canal do professor Caio Souto, Conversações Filosóficas, o emérito professor Zé de Souza Martins, um dos mais importantes sociólogos da história da sociologia no Brasil, na América Latina e no mundo, né? Também foi professor visitante em Cambridge, membro da cátedra Simão Bolivar, realmente uma das mais importantes, um dos mais importantes intelectuais das ciências sociais do Brasil em todos os tempos. Uma honra para nós, professor. Professor, está fazendo 20 anos daquela entrevista que eu, Elide e Abrúcio fizemos para o livro Conversa com Sociólogos, né? Não vou pedir que o senhor reproduza aquela maravilhosa entrevista, mas seria interessante se nós pudéssemos. O senhor acaba de publicar um livro que o senhor vai mostrar um pouco. Se o senhor pudesse falar da sua trajetória, né? E, de uma forma resumida, seria importante para os nossos internautas. Bom. Obrigado, professor. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com vocês, trocando ideias, conversando. A minha trajetória é uma trajetória muito simples, né? Não tem grande mistério. Fiz o curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. A minha trajetória tem uma peculiaridade que resulta da minha origem, né, que sou de uma família do lado materno da roça e do lado paterno da fábrica, né? Eu mesmo acabei crescendo na fábrica. Isso definiu uma perspectiva. Eu estou mencionando isso porque essa experiência do vivido, ela nos municia, quem passa por isso, por um arsenal de competências indagativas, vamos dizer assim, em relação ao modo como as questões são tratadas no campo propriamente científico, né? Eu fiz na universidade numa época em que ainda estava em debate a questão da transição do Brasil, da sociedade tradicional para a sociedade moderna. E isso me causava um enorme espanto, porque o que o pessoal dizia que era a sociedade tradicional era, em parte, a sociedade de onde eu vinha. E o moderno que diziam, em parte, não existia, né? Então, claro que era uma coisa muito teórica, muito Weber, muitos antropólogos americanos que trataram desse tema. Eu acho que a grande obra de referência é a do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito, né? É uma obra de arte sobre o tema. Mas, de certo modo, nos meus trabalhos, vai ficando claro que a coisa não era bem como o Antônio Cândido estava prevendo, porque ele não previa o que, na verdade, era o tradicional no moderno. Quer dizer, ele previa uma transição, mas não uma contradição, né? Então, eu vou na linha da minha intuição vivencial. Eu não vou para confirmar o que eu não fui para confirmar o que eu era, mas eu fui para confirmar o que eu entendia
ser a realidade, que eu a conhecia, né? Ao vivo e em cores, como se diz. Aí fui montei meu primeiro projeto, que era sobre o tradicionalismo no capitalismo. Essa formulação já contraria as tradições de análise que estavam se desenvolvendo na própria USP e também no que foi a antiga Sociedade Brasileira de Sociologia. Não a atual é outra, atualizada daquela mais antiga, que era um pouco a ideia do progresso do Brasil. A gente vai continuar sendo uma sociedade atrasada ou vai se transformar numa sociedade de fato moderna? E o Fernando Henrique, que foi meu professor, na livre docência dele, que é sobre empresário industrial e desenvolvimento econômico, ele termina com uma pergunta de uma linha só: subcapitalismo ou socialismo? Isto é, isso aqui vai se transformar, não é se vai se transformar numa sociedade moderna, vai se transformar numa sociedade capitalista, porque nós éramos uma sociedade subcapitalista. E as esquerdas, no geral, se pensar no meio acadêmico, os estudantes, os professores, imaginavam que aquele capitalismo mambembe que nós tínhamos, aquele subcapitalismo, ele seria superado pelo socialismo. Faltou perguntar se era subcapitalismo ou subsocialismo, né? Porque nós não tivemos na América Latina nenhuma experiência significativa, modernizadora de socialismo, né? Aquilo que o socialismo pode ser, naquilo que está na teoria de Marx, por exemplo. Sempre a gente acha que vai por ali. Eu não estou fazendo a crítica dos dilemas político-ideológicos, nada disso. Eu estou simplesmente fazendo a crítica da sociologia, do que ela dizia, do que ela interpretava. Então, as minhas pesquisas vão no sentido de verificar quanto do tal modelo da transição, de fato, se concretizava. E eu intuía, a partir do meu vivencial, que não se concretizava. Mas se concretizava o quê dessa transição? Porque havia uma transição. Eu trabalhei em fábrica desde criança e eu vi não a transição, mas a combinação contraditória das duas coisas. O tradicionalismo, inclusive o tradicionalismo técnico. Eu trabalhei numa grande indústria quando eu era adolescente e eu vi isso na fábrica, né? Era hipermoderna e, ao mesmo tempo, tinha setores hiperatrasados, tecnicamente atrasados, socialmente atrasados. Então, eu começo a indagar, mas como é que isso acontece? Por que acontece? Esse livro mais recente, que saiu agora, Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista, é justamente sobre não o fim daquilo que é tradicionalista, mas a recriação contínua daquilo que é atrasado num capitalismo que não consegue se concretizar como um capitalismo moderno. Porque capitalismo não é só produção econômica, o capitalismo é produção social, ou seja, a transformação do homem pobre num homem inserido nos benefícios da sociedade capitalista, que é o que não está acontecendo, né? Nós temos 33 milhões de famintos no Brasil, um país que é a glória do PIB e do agronegócio e de não sei o quê, não produz comida para 33 milhões de brasileiros, porque não dá a eles condições de vida de se inserir no capitalismo, um capitalismo que recusa a gente. Então, temos que discutir isso tudo. Aí eu toquei todo o meu trabalho por aí, né? Fiz muita pesquisa. Eu sempre trabalho, isso é uma questão da escola da USP, vamos dizer, de sociologia da USP. Nunca lidar numa linha propriamente linear, mas também dialogar com as chamadas disciplinas auxiliares, as ciências auxiliares, que são fundamentais para nós, que somos um país atrasado. No caso da antropologia, por exemplo, né? Professor, o senhor acabou tendo, o senhor falou do Fernando Henrique Cardoso, foi seu mestre, né, seu professor,
mas o senhor acabou se beneficiando, até pelo fato de não ter ido para a política ou para outras atividades. O presidente Fernando Henrique acabou indo para a política e também foi prejudicado pela ditadura, teve que se exilar, enfim. Mas o senhor acabou tendo uma produção teórica, uma quantidade de reflexões e com qualidade que superou, sem favor nenhum, não estou falando isso para agradar o senhor. O senhor acabou tendo uma produção sociológica que suplantou tanto a do Florestan Fernandes quanto a do Fernando Henrique, né? Então, o senhor se beneficiou dessa longa capacidade essa longa duração de docência e pesquisa, né? E a sua capacidade de trabalho, e a inteligência que você foi dotado. E essa tua experiência, o fato de você ser de origem humilde, comparado com a origem social do Fernando Henrique, acabou sendo dialeticamente um trunfo seu, né? Então, você trilhou caminhos interessantíssimos e muito originais. Eu estava relendo aqui a entrevista que o senhor deu para nós no livro Conversas com Sociólogos Brasileiros, já se vão 20 anos, e eu fiquei impressionado, né, novamente impressionado, com a originalidade da sua pesquisa e a densidade da tua pesquisa. É impressionante, né? Para se falar de sociologia da vida cotidiana, né? As suas influências... Bom, você acabou se beneficiando, quer dizer, você teve uma formação até melhor, muito melhor, a sua formação, do que o próprio Florestan Fernandes, que foi um autodidata. O senhor já se beneficiou de uma estrutura universitária consolidada. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, sem... Eu de jeito nenhum, eu superei o Florestan Fernandes, de jeito nenhum eu superei o Fernando Henrique, de jeito nenhum eu superei a Maria Alice Forac, com quem eu trabalhei nos últimos anos da vida dela. Ela foi minha professora, morreu muito cedo, né? Morreu em 72, né? Ela tinha quantos anos em 72? Ela não tinha muita idade, não. Ela... devia ter uns 40. É por aí. E ela era... O Florestan, ele criou uma obra sociológica única. Ninguém vai superá-la. Ninguém. Porque o Florestan ele só foi para uma escola secundária já adulto, né? Ele teve uma escolarização tardia. E ele era um grande autodidata e tinha uma grande sensibilidade, né, para ler os clássicos da sociologia. Ele lia para burro, vamos dizer assim, né? É um modo bobo de dizer, mas ele lia. O Antônio Cândido dizia que o Florestan tinha nascido com a cadeira grudada, com a bunda grudada na cadeira, ele não saía da cadeira lendo. Ele tinha uma disciplina infernal, né? Que ele procurava transferir para os alunos nas tarefas que dava. Ele é insuperável. A sociologia do Florestan, em meados dos anos 50, se você pega, entre outros muitos livros dele, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, é muito anterior e muito antecipadora da sociologia do Giddens, na Inglaterra. A sociologia é tardia na Inglaterra. Quando a sociologia apareceu na Inglaterra, Florestan Fernandes no Brasil já era um monumento da sociologia internacional. A sociologia se desenvolveu aqui muito antes da sociologia na Itália, graças aos franceses, ao Lévi-Strauss, que foi professor de sociologia antes de ser etnólogo, e o Roger Bastide, que foi o grande sociólogo formador do Florestan Fernandes. Aliás, o Bastide leva o Florestan para estudar a questão de negros e raça, não é? Foi, ele induziu o Florestan. No momento em que o Florestan já estava preocupado em fazer teoria sociológica. E o Bastide, eu conheço os detalhes da história. O Bastide ficou abalado quando o Florestan disse: não, eu estou querendo fazer outra coisa, não ia querer estudar negro e tal.
e o movimento negro, ou lá o que fosse, né? Ele achava um tema, ele já tinha feito as pesquisas empíricas fundamentais dele com grande estilo, né? Mas ele ficou tão emocionado em ver a reação do Bastide. Bastide chorou quando Florestan disse que não podia. Então ele abriu mão digamos assim, das ambições teóricas dele. Não, eu vou fazer a pesquisa com o senhor, né? E fez. E o Bastide ficou muito agradecido, porque o Bastide tinha um grande projeto. O Bastide era um protestante de sobreviventes da noite de São Bartolomeu que vem para o Brasil porque achava que a Europa já estava saturada do mundo da razão. Havia um mundo fora daquele mundo em que a condição humana se punha de outra maneira, de uma maneira problemática, difícil. Escolhe o Brasil, com a oportunidade de vir para o Brasil, porque aqui era onde se podia fazer as grandes perguntas para a condição humana, para entender o que é o ser humano. Os trabalhos que ele fez sobre o negro são primorosos, né? Tem um pequeno artigo dele, pequeno pela extensão, eu sempre menciono isso, sobre o imaginário onírico do negro no Brasil, que é uma pesquisinha lateral que ele fez em relação à pesquisa grande com o Florestan. E ele descobre uma coisa importante, é que negro não é cor de pele. Tem muita gente que é negro de pele, mas não é negro de verdade. Negro é quem sonha com os antepassados e os orixás e conversa com eles no sonho. Quer dizer, quem dialoga com o mundo dos mortos, com os ancestrais, com os antepassados, né? Isso define a negritude, porque é outra lógica, é outra maneira de entender as coisas. O que nós sabemos sobre o negro no Brasil ainda é muito pouco, muito insuficiente. Eu estou acabando de ler um livro sobre Palmares, primoroso, de uma professora da Unicamp, e um professor da USP fizeram juntos, que é maravilhoso, né? Combate a guerra contra Palmares. E isso mostra que tem muita coisa para ser descoberta ainda nessa área. Então, eles começaram, abriram um caminho, né? Então, o Florestan não dá, dificilmente haverá alguém que supere, pelas tendências que a gente observa, não só na sociologia brasileira, mas na sociologia internacional, a sociologia está se afastando desse padrão, desse altíssimo padrão de análise de investigação. E o Fernando Henrique só não fez mais porque ele foi para a política. Foi para o exílio e foi para a política. A política o afastou não afastou completamente, é bom que se diga isso. Ele, até o momento dele adoecer mais recentemente, portanto, com as limitações que ele teve em decorrência, ele continuava um criador de conhecimento, né? Não na quantidade exuberante do Florestan, que o Florestan escrevia com as duas mãos, né? Um livro aqui, outro aqui. Ao fim de um dia ele tinha um livro pronto, entendeu? Então, não dá para superar também. Dá para continuar, dá para desdobrar, mas para dizer que não, porque não existem mais as condições sociais da produção de conhecimento que eles tiveram, né? A minha situação é outra. Eu tive o estímulo do espanto entre o que eu conhecia da vida e a realidade que eu encontrava na literatura sociológica e mesmo na antropológica, para dizer a verdade, né? Então, como o grupo do Florestan era, especialmente o Florestan, ele não resistia a essas intuições. Ele estimulava, porque ele também as teve. A mãe dele era uma lavadeira analfabeta. Ele morava num porão com a mãe, né? Não teve pai para dar apoio para coisa nenhuma. Então, o mundo, ele foi estudar, na verdade, porque ele gostava de ler. E ele trabalhava no Bar Bidu, em São Paulo, que era frequentado por intelectuais da USP.
Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, era lá na Líbero Badaró. E eles viam que quando ele não estava atendendo o pessoal, ele estava lendo. Então começaram a conversar com ele e foram eles que o estimularam para fazer o curso de madureza, que era aquele curso que se fazia quem não tinha feito o ginásio, no lugar do ginásio. E arrumaram um lugar para ele, tinha um curso por lá, ele fez. Salvo erro, ele faz o exame em São João da Boa Vista. Exatamente. O exame dele foi em São João da Boa Vista. Uma vez por ano, o pessoal era chamado em algum lugar do interior de São Paulo para ir lá fazer os exames de todas as matérias, né? E ele foi para lá. Então, ele enfiou a cara. Ele queria ser engenheiro e não dava para ser engenheiro. Ele foi para a área de ciências sociais, que foi um ganho para as ciências sociais. Então, ele também tinha esse desafio de interpretar o que estava acontecendo. Enfim, e era um homem que, apesar de ter ficado reconhecido como intelectual de esquerda, ele nunca recusou o diálogo com nenhuma corrente da sociologia, nunca. O Parsons, Parsons era um chato. Eu ouvi uma conferência dele aqui em São Paulo, já durante a ditadura, e era ininteligível. Sabe, aquele livro dele, Social System, era a expressão morta da coisa viva que era o Parsons. Terrível. Depois eu descobri que ele foi meu predecessor no meu college, na Universidade de Cambridge, e o pessoal me comparava com ele. E exatamente nessa questão da rigidez, tinha dificuldade. Ele pensava como engenheiro, vamos dizer assim. Ele não pensava como sociólogo, né? O que não invalida a coisa. O Parsons era admirador do Florestan Fernandes. Tem um testemunho de um lá dos antropólogos de Brasília, que presenciou a recepção que o Parsons deu a Florestan Fernandes em Harvard. Ele foi tratado como um monumento da sociologia, coisa que nem no Brasil ele foi tratado desse modo, né? Aqui no Brasil, o pessoal ainda, até hoje, o pessoal aqui não entendeu o Florestan Fernandes, não se interessou pelo trabalho dele, né? Agora, professor, o Caio até convidou aqui no canal dele, há pouco tempo veio o Zé Disseu, eu tive o privilégio, na PUC, de fazer o curso, junto com o Disseu estava na classe comigo, Análise do Processo Revolucionário, um curso que o professor Florestan Fernandes deu na PUC. Era impressionante como ele preparava as aulas, era um negócio impressionante. Agora, ele não era assim, dando aula, ele não era assim tão cativante como ou mesmo como o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele dando aula, a aula era um pouco mais pesada, assim, né? Não sei se na sua época. Eu fui aluno dele e fui assistente de classe dele, depois quando professor. O Florestan era muito formal na aula e ele não era um bom orador. Entendeu? Ele não era um bom orador. Os alunos às vezes se queixavam, mas só numa queixa não implicava numa recusa dos cursos dele, porque o pessoal sabia com quem estava falando. Sabia que estava falando com um homem de grande erudição sociológica, grande erudição, grande. Eu não sei como é que ele conseguiu ler, porque na época em que ele foi aluno, nós praticamente não tínhamos biblioteca. A biblioteca que nós tínhamos de sociologia é que os franceses trouxeram, que era pouco, e que não foi atualizada depois. Passaram-se anos antes que nós tivéssemos uma biblioteca. Eu pude ter livros porque eu passei a investir tudo que eu tinha em compra de livros. Eu estou no meio da minha biblioteca. É uma sala de 90 metros quadrados, com livro para todo quanto é canto e livro em todos os quartos da casa. Então, eu comprava, né? Eu deixava de fazer coisas e até de comer para poder comprar livros no exterior. Havia um recurso que era um recurso da Unesco. A Unesco tinha o chamado bônus da Unesco. Porque no Brasil tinha uma lei idiota que
encarecia o dólar para comprar livro, para evitar a concorrência dos editores estrangeiros com os editores brasileiros. Só que os editores estrangeiros não concorriam com os editores brasileiros. Os editores brasileiros não publicavam a literatura científica que saía na Europa e nos Estados Unidos. Então, era uma lei burra, tá certo? Protecionista e burra, literalmente. Aí eu descobri, não me lembro agora como, que existia o bônus da Unesco e que havia um escritório da Unesco para vender esses bônus na própria cidade universitária, coisa que ninguém na universidade sabia. Eventualmente, o pessoal de exatas sabia, mas de ciências sociais não sabia. O bônus da Unesco era um dinheiro da Unesco, uma espécie de cheque de viagem. Você tem $1, $10, $100, lá o que fosse. Então, você escrevia para lá. Primeiro, você escrevia para lá e se inscrevia. Então, você pedia a quantia de dólares que você precisava para comprar livros, em função de um programa deles, em que você se dirigia a livrarias, tinha uma lista enorme de livrarias no mundo, que tinham catálogos, etc. Você se dirigia à livraria que tinha os livros que você queria comprar. E pedia uma nota de custo desses livros, quais eram e tal. Você ia lá, na Unesco, ali na cidade universitária, comprava os dólares por preço normal, não por preço de coisa, e com isso você conseguia comprar livros pelos preços de lá. Tinha muito livro que, se quisesse importar pela via comercial, eles mandavam. Aconteceu com o Parsons. Eu comprei o Social System do Parsons, só tinha disponível para exportar para cá a edição encadernada. Custou $50. $50 era mais do que eu tinha para comer no mês. Era muita coisa. Se você comprasse pelo bônus da Unesco, você ia por $10, não encadernado, entendeu? Então, eu comecei a comprar por aí, ou então mandava os dólares para as livrarias, recebia em casa e fui montando a minha livraria. E às vezes que eu saí do Brasil, o que eu ganhei, assim, que me pagavam a conferência, eu comprava livros. Então, fiz uma bela biblioteca. Eu tenho uma biblioteca que, naquela época, eu acho que era a biblioteca mais atualizada de sociologia que tinha no Brasil. Então, eu pude informar muita coisa. Professor, uma coisa interessante, eu acabei fazendo na graduação economia de manhã e administração à tarde na Fundação Getúlio Vargas. De manhã eu fazia na FEA USP. Mas eu travei contato com o senhor. Minha irmã mais velha, a Maria Carmelita, fez Ciências Sociais na USP. E um dos primeiros livros que eu li foi o seu Conde Matarazzo, O Empresário e a Empresa. Então, eu sofri a sua influência da sua produção já no final da adolescência, né? Depois eu queria ser administrador, empresário e economista, e acabei de alguma forma sendo, né? Mas o senhor é pioneiro também em análises da empresa, mas de uma perspectiva sociológica, e fantástica. O senhor é um dos maiores conhecedores da história e do empreendimento, do Roberto Cochrane Simonsen, né? Se o senhor pudesse falar um pouco dessas duas personalidades, né? E essas duas produções. Sobre o Simonsen, o senhor acabou escrevendo mais do que um trabalho, né? Mas se eu pudesse falar do Conde Matarazzo, o Empresário e a Empresa, e do Roberto Simonsen. Olha, eu caí nisso, eu trabalhei em fábrica. Então, eu tinha uma fábrica que era da família do Roberto Simonsen. Eu fui beneficiado pela concepção de política trabalhista do Roberto Simonsen, que ele legou aos filhos. Posso até falar disso depois, que era muito diferente do que os empresários faziam e fazem ainda hoje. Ele era um fabiano, né? Eu acho que ele era um socialista fabiano. Mas um dia apareceu na faculdade, eu era ainda aluno, e o Fernando Henrique já tinha me convidado, ele era meu professor, para ser bolsista de pesquisa, para trabalhar com Luiz Pereira, que tinha sido aluno do Florestan, ele veio da pedagogia,
tinha vindo de Araraquara para, junto com a Maria Alice Forac, montar a área de Sociologia da Educação. Maria Alice era excelente nisso. E ele tinha feito uma tese de mestrado sobre o professor primário e tal. Então, o Fernando Henrique, ao me trazer para trabalhar com o Luiz Pereira, eu era aluno, depois para trabalhar com o Luiz Pereira, foi aí que eu começo a trabalhar na universidade. A bolsa era bem pequena, mas eu tinha que tentar sobreviver com ela. Um dia chega lá na faculdade o Maurício Vinhas de Queiroz. Não confundir com M. Vinhas, que era um autor do Partido Comunista que escrevia sobre questão agrária. O Maurício Vinhas de Queiroz era da antiga Universidade do Brasil, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Brasil, que depois se tornou a Federal do Rio de Janeiro, mudou de nome. E o Maurício queria alguém de São Paulo que fizesse para ele, em São Paulo, a pesquisa sobre os grupos econômicos. Ele tinha a primeira grande pesquisa sobre grupos econômicos no Brasil. E tinha publicado os primeiros trabalhos junto com a equipe dele, Luciano Martins, e tinha mais gente lá no Rio, e eles tinham uma revista bem razoável. E o Caio Prado leu os artigos e ficou fascinado, porque a pesquisa do Maurício, que é sobre os grupos multibilionários no Brasil, mostrava que aquela história de feudalismo e capitalismo no campo não batia com a pesquisa do Maurício, porque ele descobre que grupos econômicos poderosos da área industrial tinham investimentos na agricultura também, não tinha nada de feudalismo, entendeu? O grande capital estava entrando no campo, com empresas modernas. Então, o Fernando Henrique me chamou e falou, olha, tem essa pesquisa do Maurício, eles vão pagar uma bolsa que pode completar a sua bolsa aqui, que não é suficiente. E eu gostaria que você topasse trabalhar também na pesquisa dele, na do Luiz Pereira e na dele. Porque eu tenho interesse nisso, me disse o Fernando Henrique. Ele ia desenvolver o projeto dele, já estava desenvolvendo, sobre empresário industrial e desenvolvimento econômico no Brasil. Ele queria... Tinha aquela discussão sobre burguesia nacional, não sei o quê, e tal, e na verdade não existia a tal burguesia nacional. Com aquele perfil ideológico, nem sonhando. Existia um empresariado brasileiro, inclusive um empresariado competente. Tinha um empresariado incompetente, mas tinha um empresariado muito competente, que é o empresariado que vem dos anos 30 e alguns até dos anos 20. Então, eu topei. O Maurício queria que eu fizesse uma pesquisa sobre uma lista lá de grupos econômicos, sobre a origem do grupo e do capital do grupo. Como é que foi a acumulação originária do grupo? De onde é que veio o dinheiro? Porque tinha um monte de discussão sobre isso, que foi o italiano que veio e industrializou tudo, que não é verdade, que foi o fazendeiro que se tornou industrial, que é meia verdade. Enfim, tinha um monte de dúvidas que o modelo não explicava. Eu peguei a lista, era muito grupo, era mais de 20 grupos para estudar, fazer uma pesquisa histórica sobre cada grupo, não era uma coisa que você senta lá num dia num arquivo e faz. Era de muito tempo de trabalho. Aí eu sugeri a ele que se ele conseguiria uma segunda bolsa para um colega meu de curso, que era jornalista e fazia ciências sociais, da mesma turma, o Antônio Carlos de Godoy. O Godoy, então, se encarregaria de metade dos grupos. Ele fez uma das pesquisas dele, importante, ele até faria mestrado sobre isso, sobre o grupo Hermílio de Moraes, que, na verdade, é o grupo Antônio Pereira Inácio, né? De quem o Hermílio foi genro. Que aí, os casamentos por associação de capital, houve vários casos.
Então, a gente ia uma vez por mês ao Rio, passava alguns dias lá conversando com o Maurício, né? E voltava para dar continuidade à pesquisa. A gente relatava para o Maurício o que estava descobrindo, trocava ideias. O Maurício ele era muito dedicado à pesquisa. Ele tinha uma formação marxista, isso pode ter ajudado e pode ter atrapalhado um pouco a pesquisa dele. Mas nós tínhamos liberdade de fazer. Então, eu via coisas nos grupos econômicos que eu estava estudando que, numa perspectiva estritamente marxista, não ia dar em nada. Então, eu fiz, não foi uma monografia sobre o Conde Matarazzo, eu fiz 11 monografias. Matarazzo é uma delas. E eu tinha feito, além disso, já comecei na graduação, a pesquisa para o meu mestrado, que era no campo, era um estudo comparativo sobre a modernização no campo. Quando vem o golpe, eu me formo no ano do golpe. O Florestan, que tinha grandes intuições políticas, ele fica preocupado. Ele sabia que a coisa ia chegar no grupo de sociologia da USP. Ia chegar na USP, na verdade, como de fato era a questão. Assim, a gente passava um dia atrás do outro esperando acontecer. Ele foi preso num certo momento. Eu fui preso em 66, preso por bobeira. Eu não era ligado a partido político, eu não tinha tempo para... Eu cresci dentro de uma fábrica trabalhando e estudando à noite, desde os 11 anos de idade. Então, a política de verdade que a gente vai ver na universidade, eu nem conhecia, né? Então, na minha família, o pessoal nem sabia o que era política. E aí eu fui saber com medo do Florestan. E um dia o Florestan chega para mim e diz: escuta, quanto tempo você vai levar para entregar a sua tese, o mestrado? Falei, professor, eu terminei o trabalho de campo, que era um estudo comparativo de 3 regiões totalmente diferentes do estado de São Paulo, uma bem atrasada e uma bem moderna, e uma de transição no meio, que é um pouco o modelinho, o esquema, que hoje eu não adotaria mais. E eu falei, agora eu vou sentar e vou escrever. 1 ano eu faço. Ele falou, não dá. Você tem que... Não tem como correr, você não tem outra coisa. Eu nunca fiz... Eu sou autodidata. Tenho o meu próprio autodidatismo. E eu escrevi, publiquei meu primeiro livro durante o ginásio. Eu fiz pesquisa histórica em arquivo. Aprendi a lidar com arquivo, tudo autodidaticamente. Então, eu conhecia a manha de como você lê um documento antigo, essas coisas todas. Então, eu nunca fiz, já na universidade, eu nunca fiz uma pesquisa só. Eu sugiro a todo mundo, por razões de saúde mental, nunca, jamais, em tempo algum, se dedique a uma única pesquisa. Não vire escravo de uma pesquisa que enxuga a tua vida durante o período em que ela transcorre. Você faz sua pesquisa principal. De repente, você dá uma parada nela, você tem 1, 2 ou 3 pesquisas paralelas de menor ambição, mais importantes, você dá uma parada para fazer aquela lá. Você faz. Toca um pouco, aí para, volta. É uma higiene mental que você faz, entendeu? Dá muito certo. Eu juro para você que dá muito certo. Excelente dica, hein, professor Martins? Excelente dica. Eu tenho essa dica, isso é uma coisa que eu inventei, e tem uma outra, como parar de fumar. Também inventei, eu dou de graça. Eu dou a receita de graça para quem quiser. É batata, funciona. Não tem que tomar nada, né? Você para de fumar. Você para de fumar mesmo. Bom, então eu falei para o professor, eu tenho mais 2 pesquisas prontas, estão prontas, que eram essas pesquisas menores. Mostrei para ele o que eu tinha. Tenho 11 pesquisas prontas, que são 11 estudos de casos sobre grupos econômicos no Brasil. Matarazzo era um deles. Um outro muito interessante era sobre a Antártica, né?
que é um grupo muito peculiar. Mostrei para ele o que eu tinha, conversamos muito, ele falou, faz sobre o Matarazzo, que é o que dá mais desafios para você. Em um mês eu escrevi a tese. Quer dizer, eu tinha um relatório, peguei todo o material, refiz tudo e fiz a tese. Então, a defesa de tese, eu estava dando aula, já dava aula. Estava dando aula um dia, vem o Leôncio Martins Rodrigues e diz, olha, o professor Florestan está te chamando lá na sala dele. Eu vou ficar aqui com seus alunos. Era uma prova, eu estava dando uma prova para os alunos. Eu vou ficar com os alunos e você vai lá falar com ele. Eu chego lá, a banca de mestrado estava montada e eu tinha que fazer a defesa de tese ali, sem saber que eu ia fazer defesa de tese. Fiquei 3 horas lá, com a banca, discutindo. Terminou aquilo, eu voltei para a sala de aula. Depois eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado. Era o livro sobre o Matarazzo, certo? E quem publicou a primeira edição A UCITEC, né? A UCITEC, né? Não foi. Não? Foi o Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Brasil. Eles publicaram. Era o diretor, era um sociólogo especialista em relações de trabalho. Ele... Não, nós vamos publicar. Ele publicou rapidamente. Depois a versão que eu tenho é da UCITEC, Porque a UCITEC é a primeira versão comercial do livro. O outro era uma edição da universidade. Então, foi por aí. O Matarazzo, ele impressionava. Eu conheci algumas coisas do Matarazzo, porque eu sou de São Caetano. São Caetano tinha um complexo de fábricas do Matarazzo, e meu padrasto trabalhava na fábrica do Matarazzo. O Matarazzo era conhecido... Bom, ele era fascista. Quer dizer, quando eu me dei conta do que era a vida, ele já tinha morrido. Ele morreu mais ou menos no ano que eu nasci. E ele, fascista, recrutava fascistas de preferência para a empresa e tinha uma visão autoritária da empresa industrial. Ele não era um grande empresário de jeito nenhum. Ele era um grande comerciante. Comprava barato e vendia caro. Foi assim que ele começou as coisas dele, com a história da banha. Ele vem da Itália. Eu conheço o lugar de onde ele vem, conheço a casa dele na Itália, que foi da família dele. Ele resolveu vir para o Brasil. É uma época que muita gente vinha para o Brasil, porque aqui era o país do futuro. De fato, se você viesse com um pouco de talento, você ficava rico, tranquilamente. Não é o caso do colono. O colono é outra coisa. O colono era o pobre que vinha para trabalhar. O que me tentou, no caso do Matarazzo, é que todo mundo que escreveu sobre a industrialização em São Paulo, nesse período, sustentava de pé junto que o imigrante que veio para São Paulo, o imigrante italiano, ele era do norte. E o norte era próspero, era industrializado, né? Enquanto que do sul vieram os imigrantes pobres que foram trabalhar nas fazendas de café. É exatamente o contrário. A minha pesquisa, porque eu já tinha feito uma pesquisa sobre a imigração italiana, que foi a base do meu livro de adolescente, né? Então, eu sabia o que eu estava falando. Então, mas o Matarazzo confirmava aquilo que eu tinha observado na minha pesquisinha amadora de adolescente. Pesquisinha é uma obra, porque eu trabalhei 2 anos em arquivo, nos fins de semana. Na fábrica me dava um dia por mês, um sábado por mês, para eu ir fazer. Ela me estimulou a escrever o livro que não tinha nada a ver com a fábrica, né? A fábrica do Siemens. Bom, aí eu fiquei tentado. Então, vou mostrar onde é que está o talento maravilhoso desse empresário do Sul, né? Porque não foi do Norte que vieram os industriais. Do Norte não vieram. Porque o Norte, de onde vieram os imigrantes italianos, para o Brasil, não é só para São Paulo, é o Vêneto. E o Vêneto era o lugar mais atrasado da Itália. É a área que tinha ficado sob controle da Áustria. Era uma colônia da Áustria.
Então, o Vêneto não era o Vêneto, não era Milão. Milão era industrializado, mas não é daí que vieram os imigrantes. Eles vieram do Vêneto e não do sul, não do sul. O Matarazzo veio de Salerno, Nápoles. Quer dizer, ele veio do sul. E ele era um comerciante, ele sabia ganhar dinheiro. Não era assim, um empresário inovador como o Roberto Simonsen. Robert Simonsen, ele inventava fábricas, ele era um engenheiro formado pela Poli de São Paulo, tinha tido uma educação inglesa, o pai dele era um diretor do Banco Inglês, era inglês, né? E o Simonsen sabia, eu vi, eu trabalhei 4 anos, cresci dentro da fábrica do Simonsen. Ele montou dentro da fábrica uma fábrica de fábricas. Ele fez as máquinas da fábrica, coisa que o Matarazzo não fez. O Matarazzo se beneficiou muito da ligação com o fascismo. Os italianos fascistas da Itália facilitaram tudo para o Matarazzo. Exportavam equipamentos, ajudavam, mandavam técnicos, tudo. E a Itália tinha isso em boa quantidade, essa é a verdade. Mas o Matarazzo simplesmente importava conhecimento, ele não criava nada propriamente, né? O Matarazzo fica rico com a história da banha, eu dizia. Ele chega em São Paulo em 1880 e alguma coisa, que é a época que a escravidão está acabando, o café começa a se expandir para a região oeste do estado, o mercado começa a se ativar, e tudo era importado, né? Até a banha era importada. O brasileiro não importava nada. O brasileiro matava porco no fundo do quintal. Na verdade, eu vi isso na minha casa, os meus avós portugueses, em São Caetano, no meio de fábrica, eles, cada tantos meses, criavam o porco, matavam o porco no fundo do quintal, e a banha da casa vinha do fundo do quintal. E as pessoas compravam o toucinho no açougue e derretiam o toucinho. Quem não matava porco, derretia o toucinho em casa e tinha a banha feita em casa. Era isso. A elite comprava banha importada dos Estados Unidos. Então, o Matarazzo chega e fica... Primeiro, ele vai abrir uma lojinha, uma vendinha, no mercado antigo, o mercado caipira de São Paulo, era uma portinha, em que ele vendia algumas coisas importadas. Ele começa a fuçar, digamos, o mercado para ver o que dá para levar. Aí ele pega a coisa da banha. Ele vai para Sorocaba e monta uma fábrica de banha em Sorocaba. Mas a fábrica de banha de Sorocaba não era melhor que a fábrica de banha do meu avô no quintal da casa dele lá em São Caetano. Era um barraco com um tacho para derreter a banha. Ele ganhava dinheiro fazendo o seguinte: ele percorria todo aquele interior de Sorocaba e Itapetininga, sul do estado de São Paulo, e comprava porcos dos caipiras. Comprava porcos na seguinte condição: todo caipira tinha lá seus porquinhos, meia dúzia, 10, né, que eram criadores de porcos. Ele comprava e não pagava. Falou: você cria o porco aí, eu só venho buscar esse porco em tal época, que é quando ele sabia que o porco já estava gordo, já estava bom para o abate. Então ele deixava o sujeito lá, criando ele mesmo, com os recursos dele, o porco que o Matarazzo ia pagar por tanto. E esse tanto não incluía o trato do porco. Ou seja, o sujeito criava o porco de graça para ele. Entendeu como é que é? Na roça acontecia muito isso aí. Então ele chegava na época combinada, ia lá, arrematava os porcos, pagava, levava os porcos embora, abatia e derretia os porcos e transformava em banha. E ele, nesse meio tempo, ele descobriu que era possível pegar as latas de banha importadas dos Estados Unidos, que o povo jogava no lixo, né? Lata, ferro velho, né? Ele pegava essas latas e reciclava as latas. Esterilizava, botava a banha dentro e recolocava a tampa da banha, soldava a tampa da banha
E vendia isso. Ele não vendia como banha americana, mas ele vendia como banha enlatada, tá certo? E com isso ele realmente ganhou muito dinheiro. Era uma fábrica, tem uma descrição da fabriquinha dele em Sorocaba, feita pelo Frei Aloysio de Almeida, que era um beneditino de lá, grande historiador, que conheceu a fabriqueta do Matarazzo. Aí o Matarazzo vai ganhando dinheiro, com a lojinha dele lá no Mercado Caipira, vai ganhando dinheiro, muito dinheiro. Ele sabia acumular dinheiro, ele era pão duro, era um pão duro, ele não era um empresário, ele era um pão duro. E ele vai e começa a criar fama, né? Ele começa a criar fama, ele era um sujeito empreendedor. A palavra não se aplicava no meu modo de ver, mas ele era um sujeito empreendedor, ele tinha iniciativa. Ele farejava onde é que tinha dinheiro para ganhar. Os ingleses estavam mudando a linha de exportação deles, que não era só mais de produtos acabados, mas estavam começando a exportar máquinas para cá. E eles queriam exportar, tiveram a ideia de exportar uma fábrica que era, na verdade, um moinho de trigo, que veio a ser o Moinho Matarazzo. O Matarazzo importava o trigo da Argentina, montaram em 1900, existe até hoje o edifício do Moinho Matarazzo. Era uma coisa monumental, era para valer. Os ingleses jogaram tudo em cima do Matarazzo. E o Matarazzo começou a ver, bom, mas para vender o trigo, precisa ter o saco de trigo. Ele não vou importar o saco. Ele montou a tecelagem Maria Ângela para fazer os sacos de algodão. Só que ele comprava todos os caroços de algodão, sobrava o caroço, ele tirava a fibra, sobrava o caroço. O que eu faço com o caroço? Olha, descobriu que o caroço tinha óleo, que era só moer, esmagar, filtrar, óleo de caroço de algodão. Ele lança no Brasil o óleo de caroço. Percebe? Tudo tinha conexão, nada se perdia. E ele vai crescendo. Deu muito dinheiro para o Mussolini, pessoalmente. Ele subornou o Mussolini. Não é que ele deu só para o Partido Fascista Italiano. Ele deu para a Ópera Nazionale Balilla, que formava o que seria o escoteiro fascista, o Balilla, e deu dinheiro para o Mussolini. E o Mussolini, em troca, dá para ele o título de conde como um título hereditário. Então, uma mão lava a outra. Uma das coisas que ele também descobriu que os italianos, os imigrantes, os colonos do interior, mandavam dinheiro para suas famílias na Itália. Mandava. A família que ficou lá ficava esperando o dinheiro. A Itália, na região do Vêneto, não tinha nada. O pessoal estava, às vezes, passando fome. Aí ele pega e monta ele entra numa disputa pela representação do Banco de Nápoles, em São Paulo, que era o banco que tinha o monopólio da remessa de dinheiro dos imigrantes italianos no mundo inteiro. Então, ele abocanha a fatia do Brasil. O que acontecia? Como o Matarazzo comprava e vendia coisas para todo mundo no interior de São Paulo, todos os armazéns de secos e molhados, os botequins, todo mundo era cliente do Matarazzo, ou fornecedor, ele estabelece um critério de que qualquer imigrante italiano poderia ir no armazém que representava o Matarazzo naquela cidade e depositar o dinheiro para mandar para a Itália, lá com o comerciante que representava o Matarazzo. E o comerciante mandava para o Matarazzo. Então, o que ele fazia? Ele acumulava o dinheiro até criar um montante X para repassar para o Banco de Nápoles. Com isso, ele não precisava mais de capital de banco nenhum. Ele negociava nos empreendimentos dele com capital de terceiros, que é como é chamado na literatura econômica. Ele não pagava nada por isso. Ele cobrava do colono para mandar para a Itália o dinheiro. Só que ele usava o dinheiro como se fosse dinheiro dele, durante uns meses. Então, percebe qual era a esperteza toda dele?
Era aí que estava a acumulação do capital. Professor Martins, deixa eu aproveitar a sua capacidade analítica e a sua competência sociológica para explorar uma outra figura, mas não na atividade empresarial, mas um fenômeno político, que é o fenômeno Luiz Inácio Lula da Silva. Até porque o senhor tem um conhecimento e uma amizade com um ex-presidente importantíssimo, que é o Fernando Henrique Cardoso, e o senhor vem da região do ABC, não é? Então, o senhor acompanhou a trajetória. Então, se eu pudesse fazer uma análise sociológica dessa figura emblemática, né, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu conheci o Lula pessoalmente, antes dele ser político. Um dia ele me mandou um recado, através de uma amiga minha, que era uma militante católica, se eu poderia ir a São Bernardo bater um papo com ele sobre o que estava acontecendo na roça, o que é o campo, os problemas sociais. Ele sabia tudo sobre o sindicato operário, mas não sabia nada sobre a roça, apesar de ter vindo de uma família rural de Pernambuco. Eu nem sei se existia CUT, não tenho certeza. Aí eu fui um sábado, ele marcou comigo na casa do padre, do vigário de São Bernardo. Nós passamos a tarde inteira conversando, né? Eu sempre digo, o Lula é o aluno que eu gostaria de ter tido. Porque ele tem uma memória extraordinária. É um grande ouvinte, ao contrário do que dizem, ele é um grande ouvinte. Um ouvinte com vontade de aprender. Ele é isso. Bom, aí passamos a tarde inteira tomando café de padre, né? E o padre fazendo café para nós e participando um pouco como espectador da nossa conversa. Aí eu dei uma aula para ele fiz uma conversa sobre a situação conflitiva no campo, a questão da expansão do capitalismo no campo, o modelo de capitalismo que estava acontecendo, toda a tragédia que estava ocorrendo no campo, muita violência. Eu já tinha feito a pesquisa na Amazônia, tinha andado toda a Amazônia. Vai dar. Opa! Caiu. Vai dar no meu livro Fronteira, né? Passamos a tarde inteira conversando. Ele não tomou uma nota, ele não perguntou nada, ele ouviu. Sabe, se o aluno disciplinado é o Lula. Eu encontrei com ele outras vezes, em avião e tal, ele lembrava do meu nome, quem eu era, lembrava de tudo. Ele estava informado, ele reteve tudo. Ele recomendou que o pessoal do PT, de várias regiões do Brasil, me convidassem para eu falar, para fazer seminários, para dizer para eles o que eu sabia. Acontece que o PT tinha os seus estudiosos do meio rural e eles não queriam nada com quem não fosse petista, porque eu expliquei que o PT ainda não existia. Isso aí já vai acontecer quando o PT existe. Eu disse, quando eu recebi esses convites, eu sempre disse, quer que continue ou não? Pode continuar, ele deve ter caído alguma ligação no meio, que ele estava com o celular, mas depois ele recupera, porque fica ao vivo, aí pode ir. Certo. Então, ele recomendou que me convidasse, etc. O pessoal não convidava. Depois, um dia, o Lula me chamou, queria que eu participasse de uma reunião do pessoal já do PT, aí o PT existia, que foi feita no SEDEC, que era um grupo de pesquisa criado pelo enfim, não me lembro agora quem. Tinha o Perseu Abramo no meio, o Vefor, Francisco Vefor. Fui lá, estava todo esse pessoal,
e o Lula queria que eu preparasse um documento que dissesse qual era a interpretação do PT sobre a questão agrária. Falei, Lula, eu não posso fazer isso, porque eu não sou membro do PT. Eu não sou membro de nenhum partido político. Eu não sou e nem quero ser, porque o tipo de pesquisa que eu estou fazendo sobre os temas que eu estou estudando não me permitem ter vínculos partidários. Se eu tiver, não consigo fazer nada. Minha pesquisa fica completamente prejudicada. Eu posso ajudar o PT a fazer isso. O PT tem gente qualificada que estuda a questão agrária. Se eles quiserem a minha participação, ouvir a minha opinião, eu estou à disposição. Assim como eu estou fazendo, fiz com você, conversar com você, eu faço, sem problema nenhum. Eles nunca me chamaram. Nunca me chamaram. Encontrei ainda com o Lula várias vezes. Depois aí ele foi crescendo politicamente e eu não tive mais nenhum contato com ele, né? A última vez que eu tive contato com ele foi quando eu coordenei a equipe que no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, por sugestão minha que eu fiz a ele, junto com Paulo Sérgio Pinheiro, elaborou o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Escravo. Terminou o governo Fernando Henrique, já estava tudo pronto, os advogados do governo estavam fazendo aquelas verificações sobre a constitucionalidade das propostas, havia propostas muito duras que nós fizemos. O Flávio Dino fez parte dessa comissão, ele era juiz federal. Era uma comissão de alto nível, de terceiro escalão. E uma das propostas era o confisco, o perdimento da propriedade da empresa que praticasse escravidão. Porque é a única língua que o sujeito que usa trabalho escravo entende. Se ele achar que ele vai perder tudo, ele resolve seguir a lei, em vez de violá-la. E quando começou o governo Lula, o primeiro governo, um dia eu recebi um telefonema do secretário de Direitos Humanos e do ministro da Justiça dele, para eu ir a Brasília, que eles queriam reunir toda a comissão de novo, porque o projeto estava pronto, tinha sido verificada toda a legalidade dele, e a gente ia entregar isso para o Lula. E a gente foi. Fui lá, claro que uma coisa que acontece muito no poder no Brasil, você só existe quando as pessoas acham que você está no poder. Então, se cai o poderoso ao qual você estava ligado, eu estava ligado só nisso, porque foi o Fernando Henrique que me convidou para essa comissão, né? Como participante pro bono. Eu coordenei a comissão. Aí o pessoal nem cafezinho ofereceu. Eu fui a Brasília de manhã, não teve almoço, aliás, nunca teve almoço durante o período que eu coordenei a comissão. Fiz uma palestra para os ministros, porque eu aconteceu, e fomos lá para o Palácio levar as coisas, e eu até sugeri que, como a Comissão Pastoral da Terra, mesmo em relação ao Lula, estava vacilando quanto a apoiar ou não um programa de combate à escravidão, eu sugeri que o ministro convidasse o Lula, convidasse o Dom Tomás Balduino, que era o dirigente da Pastoral da Terra, que era muito refratário a um monte de coisa e muito crítico do Fernando Henrique, que o Dom Tomás entregasse para o Lula. O Dom Tomás ficou lá numa saia justa, porque, de repente, no meio do ato público, lá no Palácio do Planalto, cheio de gente, alguém diz, o ministro convido o Dom Tomás Balduino para entregar ao Lula o Plano Nacional de... E o Dom Tomás, assim, apertado, foi lá, entregou. Olha, Lula, está aqui o programa para você, não sei o quê. Foi a última vez que eu vi o Lula. Depois, porque aí a pessoa fica lá, fechada, isolada, nos limites do órgão de governo. Mas você tinha falado no Roberto Simons, né? Roberto Simons foi um grande empresário. Eu só pude estudar
porque a empresa me mandou estudar e pagou o ginásio noturno para mim. Eu trabalhava o dia inteiro na fábrica e, de noite, ia para o ginásio, e quem pagava a escola era uma escola particular, era a fábrica. E era uma pessoa da fábrica encarregada pela empresa que olhava a minha caderneta escolar para ver o meu rendimento escolar. Como é que eu estava em matemática, como é que eu estava com não sei o quê, bababá, dava sugestões. Eu tinha uma certa liberdade de fazer a lição de casa na fábrica. Agora, era um trabalho... O primeiro trabalho que eu tive numa outra fábrica era um trabalho besta. Era insalubre, perigoso, etc. Na Cerâmica São Caetano era besta de outro jeito. Eu tinha que servir cafezinho para os engenheiros do escritório de engenharia da divisão de terracota, tinha que escovar os chapéus dos engenheiros, que tinha uma matéria-prima na fábrica que era um pó de terracota, parece um talco. Você joga para o ar, aquilo sobe, mas não desce. Vai caindo aos pouquinhos, aquela coisa bem leve. Só que isso grudava no nariz da gente, na pele, na roupa, no chapéu. Tinha que manter isso, tinha que manter limpo o escritório, tinha que entregar ordens de serviço na fábrica inteira, o que me deu uma oportunidade extraordinária. Eu era o único empregado da fábrica, dos subalternos, que tinha permissão de entrar em qualquer seção da fábrica. Era uma fábrica enorme, com duas grandes divisões. Uma divisão de terracota, que fazia telhas, lajotas e ladrilhos, com montes de fornos, e uma divisão de refratários, que trabalhava exclusivamente para a Volta Redonda, que fazia todo o material refratário, aquelas peças enormes dos fornos, peças de toneladas dos fornos de refratário. Os fornos de Volta Redonda, na produção do aço, eles se destroem a si mesmos. Aquela temperatura brutal come o forno por dentro, come todo o refratário. Então, é preciso, cada tanto tempo, parar os fornos, demolir o revestimento de refratário e recolocar isso dele. É refeito periodicamente. Isso foi uma inspiração do Robert Simonsen. Quando houve aquele problema do Brasil entrar ou não na Segunda Guerra Mundial, e entrar de que lado, né? O Getúlio tinha definido, aí, acho que os militares tinham tomado essa decisão, que o Brasil tinha que ter uma usina siderúrgica, que era o fundamento de uma industrialização autônoma, sem dependência externa, que era para fazer bens de produção. E o Getúlio poderia ter entrado, quer dizer, o Brasil poderia ter entrado ao lado dos alemães, que um pouco foi o que aconteceu com a Argentina, ou ao lado dos americanos. E acabou entrando do lado dos americanos, que também houve argumentos de natureza estratégica, geopolítica. Era mais fácil os americanos invadirem o Brasil e imporem uma solução do que os alemães. Aí o Simonsen tinha combatido Getúlio na Revolução de 32. Ele e o primo dele, o Armando de Arruda Pereira, que também era um diretor da fábrica, eles financiaram a Revolução de 32. O Armando de Arruda Pereira foi à Argentina comprar as armas. Além disso, o Armando de Arruda Pereira foi ao campo de batalha, participou da luta. Eu conheci os objetos dele no tempo da guerra. E vai o Roberto. O Getúlio não era quem dizem. Getúlio tinha discernimento. Ele não tinha uma mentalidade paulista. Ele tinha uma mentalidade gaúcha, que é uma diferença muito, muito, muito grande. Ou seja, ele não estava comprometido com aquela exuberância da economia do café, em que as pessoas só queriam plantar café, vender café e importar tudo mais que elas precisassem. O Getúlio via o café criticamente. Acontece que o Robert Simonsen também via o café criticamente. O Robert Simonsen foi fundador
da Escola de Sociologia e Política. E ele escreve um livro notável. Ele foi professor da escola. Ele escreve um livro notável, que é a História Econômica do Brasil, em que ele faz a crítica dos ciclos. Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do não sei o que lá. E... Um livro, aliás, um livro, professor Martins, que vai influenciar o próprio Celso Furtado, né? Claro, claro, exatamente. Exatamente. Aí vai o Roberto, o Getúlio se aproxima do Roberto Simons. E o Roberto Simons, que perdeu a guerra, os industriais de São Paulo se aproximam do Getúlio, porque tinha chegado a hora de um ciclo superador de todos os ciclos, que era o ciclo da industrialização, que é o nacional-desenvolvimentismo. Quem criou o nacional-desenvolvimentismo foi o Roberto Simons, tá certo? Getúlio não vinha a São Paulo sem telefonar antes para o Roberto Simons, os dois se encontravam e o Roberto Simons era o guia do Getúlio. Aí decide montar a siderúrgica nacional em Volta Redonda, com equipamentos americanos e o apoio americano, e o Roberto Simons vai ao Getúlio e diz: olha, presidente, não basta, porque o que eles vão fornecer depende de uma coisa fundamental, o refratário. Se nós não tivermos a produção dos objetos, das peças de refratário aqui, nós vamos depender deles. Então, a dependência, eles vão mandar na nossa indústria siderúrgica. Esse é o detalhe. Aí ele faz a Cerâmica São Caetano, né? Ele faz a divisão de refratários da Cerâmica São Caetano. O Getúlio, mas como é que a gente faz? Se o Banco do Brasil financiar, eu monto a fábrica de refratário. Eu monto. Ele tinha uma equipe de engenheiros maravilhosa, todos formados pela Politécnica e alguns pela Mackenzie. Na área mais de matéria-prima, Mackenzie. Então, faz a fábrica. O Simons já tinha adotado medidas, ele também se preocupava com relações de trabalho, muito. Os operários da fábrica dele recebiam o chamado abono de Natal, que só vai ser transformado em 13º salário em 1962 com o Goulart. Eles já recebiam no fim dos anos 20. Fim dos anos 20. Eu entrei em 53 na fábrica, eu era um moleque, entrei em novembro. Em dezembro, a gente recebeu dinheiro, em dinheiro, num envelopinho bege. Eu recebi o dinheiro do mês e outro envelopinho. Era o meu 13º salário. Eu fiquei bobo, porque a gente, na minha família o pessoal não conhecia isso. Depois, Professor Martins, desculpa interrompê-lo, mas o senhor falando do Simonsen ele foi um grande inspirador do nacional-desenvolvimentismo, etc. O Caio tem uma preocupação aqui no canal dele na discussão sobre intérpretes do Brasil, o conceito de intérpretes do Brasil, né? Então, se o senhor pudesse dizer, na sua concepção, 2 intérpretes do Brasil que o senhor tem predileção. Bom, um intérprete do Brasil é o Caio Prado Júnior. O Caio Prado, especialmente com a formação do Brasil contemporâneo, ele começa uma grande interpretação, que é uma interpretação totalmente inovadora sobre o Brasil. O Simons é um intérprete do Brasil, embora limitado à história econômica, ainda que a prática social e trabalhista dele permitisse a ele até, se quisesse, escrever mais e alargar a interpretação, porque ele interpreta as limitações daquilo que o Caio Prado chamava de economia colonial que persiste entre nós, que é a dos ciclos. Ciclos que é o ciclo que a gente fica dependendo sempre dos outros. O Florestan é um intérprete do Brasil importante, eu acho, né? Eu não acho o Gilberto Freire um intérprete do Brasil. Ele não é. Muita gente acha que é. Não é. Eu acho o Fernando Henrique certamente é um intérprete do Brasil.
Ele foi no miolo. Fernando Henrique foi no miolo dos impasses do processo histórico brasileiro. Ele toma como referência o capitalismo no Brasil. O capitalismo inviável, difícil, impossível. Ele toma como referência aquilo que tem que ser vencido e superado. É possível? É possível, claro, é possível se o empresariado brasileiro tivesse tido a lucidez do Simonsen, que foi fundador da Fiesp, né? Teve outros empresários lá, como George Street e outros. Se o empresariado brasileiro tivesse feito aquilo que o Caio Prado chamou de a Revolução Burguesa, né? Eu não acho o Celso Furtado um intérprete do Brasil, porque ele não. Eu fiz a crítica da formação econômica do Brasil e ele nunca comentou citando o meu nome, ele não gostou, ficou irritado. Eu fiz no livro sobre o Matarazzo. O Celso Furtado foi fazer o doutorado dele em Cambridge. Eu acho que ele foi aluno da Joan Robinson, que tinha sido assistente do Keynes. Eu a conheci de vista lá em Cambridge. Li os livros dela e tal. O Caio Prado, o Celso Furtado, cometeu um erro. Aquela história bem embolada de que veio a crise de 29, não tinha mais como exportar café, aí o Brasil decide continuar produzindo café, comprar o café produzido, queimar o café para produzir mais café. Então, isso, ao fazer isso, manteve o fluxo de renda. Com os trabalhadores rurais recebiam seus pagamentos, os produtores recebiam o pagamento dos seus produtos, o governo tinha comprado e queimado. E cria o fluxo de renda, cria o fluxo de emprego, cria um mercado para a indústria e desencadeia a industrialização, né? Se você notar bem, Formação Econômica do Brasil não tem um capítulo sobre a industrialização. Tem o nome lá, mas não tem o capítulo sobre a industrialização. Tem a hipótese. Acontece que a hipótese é furada. O Brasil, desde o fim do século XIX, isso a pesquisa do Maurício Vinhas de Queiroz vai mostrar. Por isso que o Caio Prado se entusiasma com a pesquisa do Maurício. Já no fim do século XIX, de repente, vai acabar a escravidão, o Brasil começa a se industrializar. Pequena indústria, eventualmente grande, rapidamente era possível montar a indústria. Continuava sendo um país importador das mercadorias necessárias de fora, especialmente, dizem, a produção de bens de capital. Em 1920, o Brasil, especialmente São Paulo, já produzia bens de capital. Eu descobri que nas publicações do Departamento de Comércio dos Estados Unidos há um conjunto de informações que são, pode-se dizer, de espionagem econômica, feita no Brasil e na Argentina. Porque os americanos começaram a perceber que aqui já se começava a substituir importações, em 1920. E eles publicaram esses relatórios. Publicaram os relatórios. Então, você tem uma ideia clara. No fim dos anos 1920, pela época da crise de 29, nós já tínhamos uma indústria de bens de consumo instalada, muito razoável, não era pequena, não era insignificante, muitas vezes grandes fábricas. E as fábricas produziam, muitas delas, as grandes, as suas próprias fábricas. O Siemens é um que vai ter uma fábrica que produz a sua própria fábrica. Quando foi para montar a fábrica de refratários, ele produziu. Ele importou projetos, etc., o que fosse, produziu. Toda a renovação, isso eu vi com os olhos, da fábrica de terracota, ele montou uma nova fábrica que foi fabricada dentro da fábrica.
da fábrica dele, que ele já tinha. Então, toda a fábrica tinha um setor altamente especializado que produzia as ferramentas, as peças substitutas. Tá? Então, era só começar. Né? Na Revolução de 32, muita coisa de guerra foi produzida nas fábricas de São Paulo. Estavam lá, prontas para produzir. Inclusive, carros tanques. Então, o Caio Prado, se tivesse feito uma pesquisa documental, o Caio Prado não, o Celso Furtado, ele teria descoberto que a hipótese dele era boa, mas era errada no ponto de dizer que isso desencadeou a industrialização. Na verdade, essa hipótese explica a dinamização da industrialização, porque a pesquisa dos americanos tinha mostrado que a indústria paulista, a indústria brasileira, porque não era só São Paulo, produzia com capacidade ociosa. O que aconteceu com a hipótese da socialização das perdas, definida pelo Celso Furtado, foi a ocupação da capacidade ociosa da indústria. Então, se você lê, se ele tivesse lido o relatório do ministro da Fazenda do governo provisório de Getúlio Vargas, que é de 1933, que era o Whittaker, o ministro, era um banqueiro, exportador de café. Zé Maria Whittaker. Zé Maria Whittaker. Vale a pena ler as memórias dele. É Keynes antecipado antes do Keynes. Entendeu? E ele diz isso mesmo. Então é preciso comprar o café, injetar dinheiro, no fundo, dinamizar o fluxo de renda, que vai criar demanda, que não vai ser atendida pela importação, porque nós não estamos exportando café praticamente, mas vai ser atendida por uma indústria substitutiva interna que nós tínhamos montada, tá certo? E isso vai ser o esplendor da industrialização nos anos 30. E o Roberto Simons vai ser a figura emblemática dessa fase, desse período teórico, né? O intérprete do que tinha mudado. Então, tudo é diferente do que o Celso Furtado disse. Por isso, eu não incluiria o Celso Furtado no intérprete do Brasil, porque o livro que interpreta o Brasil interpreta mal. Ele usou muito o Caio Prado, que reclamou de não ter sido citado, aí depois ele pede desculpas, e usou muito o Roberto Simons. Estava tudo lá, tudo calculado, os dados econômicos estavam todos lá. Né? A gente poderia vasculhar e achar outras pessoas. O Costa Pinto, no Rio de Janeiro, eu acho que foi uma figura bastante interessante. Deve ter outros. O risco de dizer dois é sempre o risco da injustiça. Né? A gente corre o risco de ser injusto com pessoas que não se destacaram tanto, mas que foram importantes para a gente entender esse país. Ô, Caio, você ia fazer uma pergunta e eu te interrompi. Não, eu estou maravilhado aqui com essa exposição. Acho que as pessoas que estão assistindo também têm alguns comentários aqui nesse sentido. Quando o senhor falava da biblioteca do Florestan lá no início, eu estudei em São Carlos e me lembro que a biblioteca dele está lá na UFSCar, né? Eu ficava ali estudando, era um lugar muito bom dentro daquela biblioteca. Até hoje eu não entendo por que a USP não acolheu o acervo do Florestan, mas para quem estuda em São Carlos era bom, porque ela ficava disposta na mesma ordem que ficava no escritório dele, né, com as anotações e tudo mais. E eu estava querendo fazer uma pergunta, o Zé Marques acabou fazendo quase a pergunta que eu ia fazer, que era essa mesmo, dos intérpretes do Brasil, e me chamou a atenção o lugar do Gilberto Freire, né, que o senhor coloca aí como não sendo um intérprete do Brasil. E a gente sabe que a chamada Escola Paulista de Sociologia, né, com o Florestan, Fernando Henrique, na qual o senhor também se situa, né, se coloca, na sociologia brasileira e no pensamento social brasileiro mais abrangente, né, o Gilberto Freire, ali na geração dos anos 30, né, ele tem um lugar, né, e
E o Florestan tem ali uma forma que ficou depois, os seus seguidores, né, colocam, às vezes os seguidores do Gilberto Freire criticam o Florestan, tem um debate, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, é porque o Freire seria mais conciliatório, a questão da democracia racial tem a ver com isso, ou é porque é mais ensaísta e o Gilberto, o Florestan seria mais científico? Como é que o senhor vê esse debate aí, Florestan? Eu conheço até alguns detalhes das coisas, né? O grupo do Gilberto Freire foi muito hostil em relação ao grupo do Florestan. Eu ouvi um deles em Cambridge, eu não vou dizer o nome, participando de um seminário organizado pelo Peter Burke sobre a obra de Gilberto Freire, em que o sujeito passou o tempo todo fazendo ironia sobre Florestan Fernandes, que não tinha cabimento. O Florestan Fernandes sempre tratou o Gilberto Freire com a maior deferência. Quando o Fernando Henrique, quando o Florestan fez a livre docência dele, o Bastide convidou Gilberto Freire para ser membro da banca. Convém lembrar que quem traduziu Gilberto Freire para o francês foi o Roger Bastide. Casagrande Senzala foi o Roger Bastide que traduziu. Foi essa tradução que garantiu ao Gilberto Freire notoriedade internacional. Os freiristas de Pernambuco não levam em conta essas coisas. Quando o Fernando Henrique foi fazer o doutorado dele, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, o Gilberto Freire não aceitou participar da banca do Florestan. Não aceitou. Quando o Fernando Henrique foi fazer o doutorado, o Florestan convidou o Gilberto Freire, venha para participar da banca, vai ser uma honra. Eu li as cartas que estavam arquivadas lá na faculdade. Ele não aceitou. Sem ter um argumento, ele não aceitou. Eu acho, aqui entre nós, que ele não aceitou porque ele não tinha formação acadêmica. George Freire não tinha formação acadêmica. A Maria Lúcia Burke, que é minha amiga, mulher do Peter Burke, fez uma grande pesquisa sobre o Gilberto Freire, que é um livro que já é um clássico sobre o Gilberto Freire. Maria Lúcia Palhares Burke. Que era professora aqui na USP. Ela descobriu, fazendo a pesquisa sobre o Gilberto Freire, primeiro que ela foi a todos os lugares em que Gilberto Freire disse que esteve. Que estudou na Colômbia, estudou não sei aonde, tá? Estudou em Oxford. Não é nada disso. Ele nunca foi aluno em Oxford. Na Colômbia, ele teve um vínculo com o Boas. Quando ele escreveu Casagrande Senzala e mandou um exemplar para o Boas, o Boas olhou e, conversando com os outros, quem é esse aqui? E ele dizia que tinha sido aluno do Boas. Quem é esse aqui? É aquele brasileiro que andou aí uma época e tal. Ele andou lá. E a Maria Lúcia Burke descobriu uma coisa pavorosa, né? Casagrande Senzala é um livro plagiado de um colega do Freire na Colômbia. Ele era uma espécie de ouvinte na Colômbia. Um alemão, né? Um alemão. E quando ele mandou o livro Casagrande Senzala para o alemão desmontou. Mas é o meu livro. Isso aqui é a minha tese, é o meu trabalho. Ele achava que o Gilberto Freire era amigo dele. E o Gilberto Freire estava chupando o trabalho dele. O alemão... Teve um livro publicado sobre esse alemão, né, professor? Teve um livro publicado em português. A Maria Lúcia publicou o livro. Maria Lúcia escreveu um belíssimo livro. Ela foi sobre ele. Ela também percorreu todos os caminhos do alemão. O alemão, quando recebeu o livro do Freire, ele entrou em depressão, ele virou morador de rua. Ele abandonou tudo. Morreu nessa condição. Quando acho que a Maria Lúcia falou com o Gilberto Freire um dia sobre isso, ele ficou muito desconfortável. Porque não só ele pilhou a obra do outro, como ele
ele inventou uma mentira sobre o alemão. Disse que o alemão era alcoólatra e não sei o quê, satanizou o alemão. Na verdade, o alemão não era nada de alcoólatra. A mulher do alemão é que tinha um problema com o alcoolismo. Ele destruiu o alemão, certo? Então, a obra do Gilberto Freire, o Yanni dizia, a Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire é o sociólogo da Casa Grande Senzala. Não é do livro, é da Casa Grande Senzala, da mentalidade da Casa Grande Senzala. O Brasil não é aquilo, Gilberto Freire. Você lê Ordem e Progresso, que é um livro que completa a trilogia freiriana, que começa com Casa Grande Senzala, é um livro complicado, porque é o livro que deveria dar essa dimensão de uma interpretação do Brasil, e não dá, né? É um livro frágil. Que eu li por instigação do Florestan, aliás. E se puder comentar também o lugar do Darcy Darcy Ribeiro, dentre os intérpretes, como é que o senhor vê o lugar do Darcy Ribeiro? O meu neto acaba de entrar no curso de Ciências Sociais. Um dos livros que eu dei de presente para ele começar a formar a biblioteca dele, é justamente Os Índios e a Civilização. Eu acho que todo aluno de Ciências Sociais, não só de Ciências Sociais, deveria ler como primeiro texto, antes da primeira aula, ler Os Índios e a Civilização. Eu conheci o Gilberto Freire pessoalmente, assim, de passagem. Ele era muito ligado ao pessoal da USP, porque ele foi aluno da Escola de Sociologia Política, né? Ele era muito amigo do Fernando Henrique. A última pessoa com quem o Fernando Henrique falou na véspera do golpe foi com o Gilberto Freire, que era o chefe. Você está falando de Gilberto Freire, mas é o Darcy, né? Perdão, Darcy Ribeiro. Sim. É que eu estou com um delay de memória, né? Exatamente, perdão. Ó. Gilberto Freire não tem nada a ver com isso. Estou falando do Darcy Ribeiro, que é um livro essencial. Ele foi um antropólogo de estilo antigo, né? Que é o que sabe que tem todas as inquietações que um antropólogo pode ter, que é o grande momento das ciências sociais no Brasil, o momento do Darcy Ribeiro. O estudo dele sobre os índios Urubu-Kaapor, que dá em o Irá vai ao encontro de Maíra, essas coisas todas, que não se completou, porque ele tinha que dar aula na sociologia política, ele não teve a licença para poder ir completar a pesquisa. Ele ia completar em 3 ciclos, pegar períodos do ano, porque cada período do ano tem o clima, o tempo, o que é de colheita, o que é de plantio, o que é de não sei o quê. Ele tinha que cobrir os ciclos, né? Ele não conseguiu dispensa das aulas. Então, o livro ficou incompleto e nem por isso são livros menores, o que ele escreveu sobre os Urubu-Kaapor. Além do que, teve inspiração para escrever literatura também, né? Que mostra que ele é um sujeito de grande talento. Tem gente que critica, que acha que o Darcy Ribeiro, antropólogos, que não foi o grande antropólogo. Ele foi. O autor é autor da sua época. Ele não é um antecipador do que o mundo vai ser. Então, ele fez corretamente antropologia em relação às populações indígenas. Ele dá uma visão de conjunto de todas as nações indígenas do Brasil. Você fica sabendo o que é o Brasil e aquele trecho em que ele diz: o brasileiro que tem contato com o índio é o pior tipo de brasileiro que possa haver, que é o que extermina o índio, que explora, que não trata o índio como gente, que faz essas barbaridades que continuam sendo feitas até hoje. Então, acho que eu tenho o maior respeito por ele. Maior respeito. Enfim. Bom, tem um outro grande sociólogo, que não é sociólogo, Guimarães Rosa. Ele aprendeu a ver esse meu livro, Sociologia do Desconhecimento, tem muito de inspiração no sociologismo do Guimarães Rosa. Ele viu o que é o Brasil
O Brasil é o avesso, é o contrário, né? Essa é uma sociedade... Ele viu a dialética do Brasil. Eu digo sempre, dei umas entrevistas agora, eu começaria hoje, no curso de Sociologia para Ciências Sociais, discutindo esse tipo de literatura com os alunos. Primeiro, começaria por aí. Depois a gente vai ler os teóricos. Professor Martins, eu queria pedir para o senhor que o senhor consentisse daqui uns 3 meses, no máximo, que o senhor pudesse voltar aqui no canal do Caio, porque um espetáculo, uma verdadeira aula magna que o senhor deu aqui para nós, mas tem muita coisa ainda para perguntar para o senhor, e o tempo aqui o Caio vai ter que encerrar, mas muita coisa para perguntar, inclusive da sua vasta obra. Então, se o senhor topa daqui uns 90 dias, daqui uns 3 ou 4 meses, voltar aqui ao canal do Caio, porque nós temos muita coisa ainda para perguntar, mas foi espetacular a sua entrevista, espetacular. Não, Caio? Obrigado. Está combinado. Entra em contato e nós. Será uma honra. Para a gente encerrar, professor, quiser mais uma vez mostrar o último livro do senhor, que é uma continuação do Sociologia do Desconhecimento, é isso? As pessoas às vezes me perguntam qual é o seu último livro. O último livro eu ainda não escrevi. Esse aqui não é o último. Tá? É só o mais recente. Repete o título, professor, por favor, que não está dando para... Capitalismo e escravidão na sociedade pós-escravista. Excelente. Ele é o fecho de um ciclo que começa lá nas minhas indagações críticas sobre a questão da transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna, quando eu digo não é sociedade moderna, é sociedade capitalista, e que transição é essa que não transita. E certo? Qual a editora, professor? Editora Unesp. Unesp, tá. Unesp, Vocês podem entrar lá. Olha, me deu um grande prazer escrever este livro, mas este livro é antecipado em um ano pela Sociologia do Desconhecimento, Ensaios sobre a Incerteza do Instante, também editora Unesp, em que eu analiso coisas como os pontos de vista de gente como Guimarães Rosa, essa maneira de ver o Brasil por aquilo que ele não é. A sociologia do conhecimento é a grande sociologia do Karl Mannheim. E de Marx, o grande tema é a alienação. Desde o Capital, mas também desde lá atrás, os ensaios sobre economia e filosofia de 1844, né? É o famoso ensaio sobre alienação. Alienação o que é? É o desconhecimento, certo? Só que o desconhecimento nunca foi tratado como uma modalidade de conhecimento. Então, neste livro, eu estou tratando o desconhecimento nas miudezas, não é só o desconhecimento nas relações de trabalho. Nós somos alienados, Marx era alienado. Você lê as cartas que ele escreveu para as filhas, a propósito de namoro, de não sei o quê, ele era um tremendo vitoriano, ele era tremendamente alienado, o que é normal, porque Marx não disse, ele lá nas análises dele da alienação, ele diz, todo mundo é alienado, menos eu. Ele não disse isso. Todo mundo é alienado. Professor Martins, vamos combinar uma coisa, que uma parte dessa sua nova vinda ao canal do Caio, a primeira parte, nós vamos fazer a discussão desse livro. Muita boa dica, boa lembrança, Caio. Nós vamos fazer a discussão na primeira parte desse livro. Vamos combinar? Tá? Vamos combinar. Só vou dizer uma coisa para vocês. Durante a pandemia, eu publiquei um livro por ano. Eu publiquei esses 2 livros. Eu só fui pegar a Covid no fim. Esses 2 livros. Eu publiquei um livro sobre o autor que prefaciou meu primeiro livro. Era um historiador aqui de São Paulo, poeta,
Nuto Santana. Escrevi um livro sobre ele, que saiu também nesse período agora. Nuto Santana, A Poética do Desencontro. Ele era historiador e poeta e romancista. Mas publiquei também, que resulta das minhas aulas no cemitério. Eu dava aula no cemitério para os alunos de ciências sociais. Morto tem muita coisa para falar. E um dos mortos foi Francisca Júlia da Silva, a maior poetisa parnasiana da história da literatura brasileira, na qual ninguém fala. Ela se matou no dia do velório do marido dela. Está enterrada no cemitério do Araçá, e era um dos túmulos que eu visitava com os alunos em aulas de sábado. Eu ia lá e eu usava os monumentos funerários e as obras de arte como documentos de mentalidades, documentos de cultura. E um dos túmulos que eu levava era Francisca Júlia. Eu levava as poesias para os alunos lerem diante do túmulo dela. Ela foi enterrada no cemitério do Araçá. Aí alguém na Academia Paulista de Letras disse, eu fiz uma conferência sobre isso lá, logo que eu me tornei membro da academia. Mas por que você não escreve um livro? No dia que eles acordaram, o livro estava pronto. É esse aqui. Excelente. Olha, deixa eu avisar, a minha bateria está pifando. Eu já quero me despedir de vocês dois. Muito obrigado, professor Martins, porque senão eu saio do ar sem me despedir e fica muito deselegante. Eu agradeço muito a oportunidade. Um tchau e nos vemos então daqui a 3 meses. Se Deus quiser, uma aula estupenda, professor. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Obrigado. Obrigado, professor José de Souza Martins. Estamos encerrando aqui essa live. Agradeço também as pessoas que acompanharam. Fiquem ligados aí nas próximas conversações. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu, Caio? Obrigado. Obrigado mesmo. Tá bom?